Fala galera, beleza gente? É o seguinte, estou aqui de volta em um quadro que eu particularmente adoro pra caramba aqui no canal, que é o Times Lendários, tá? E hoje eu quero falar com vocês do time do Palmeiras, é isso mesmo, o time do Palmeiras de 1996, o famoso time dos 100 gols. Quero falar sobre esse time aqui, sem mais delongas. Roda a vinheta. Vai, roda aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aqui no YouTube, dando essa moralzona para mim. Agradeço de coração esse carinho todo. Peço para vocês acessarem as redes sociais do canal, Instagram, Facebook, tem o blog também, os links estão todos aqui na descrição, também tem um QR Code que está aparecendo aqui na tela para facilitar aí o acesso às nossas redes sociais aqui do CMF. E também peço para você essas ações de praxe aqui do YouTube, se inscrever no canal, dar like, dar dislike, à vontade, democrático. Também peço para você comentar, tá? Comenta aqui, isso é mais importante, quero ouvir você, beleza? Dado o recado, então bora pro vídeo, vamos lá. Nossa senhora, viu? O vizinho orcerralheiro aqui, tá que tá, viu? Tá daquele jeito. Ah, mas eu vou assim mesmo, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Vamos falar então nesse quadro que eu particularmente acho sensacional aqui no canal, adoro de paixão, que é o Times Lendários, para falar do Palmeiras de 1996. Você deve estar se perguntando, né? Um corintiano falando do Palmeiras? É, gente, tem que admitir, realmente esse time do Palmeiras é espetacular. Há quem diga que é o time que ganhou o Campeonato Paulista mais, assim, de maneira mais merecida da história. Tá? Eu, particularmente, sou meio cético esse negócio de maior da história, essas coisas eu não acho muito legal, não. Mas, né? Há quem diga isso, mas, ó, uma coisa não pode negar, foi muito merecido o título do Palmeiras, tá? E só para lembrar também que esse time de 96 não era aquele time que você fale assim, que foi o time mais vitorioso da história do Palmeiras, as grandes conquistas da história, porque não foi. Esse time, eles ganhou um Campeonato Paulista e foi vice da Copa do Brasil. E ainda tá focado muito no primeiro semestre daquele ano, tá? Então, assim, você vai falar assim, pô, mas por que é tão lendário esse time? Pelo futebol apresentado, tá? Pela maneira que esse time se apresentava dentro de campo. E, consequentemente, era goleada atrás de goleada. Passava o trator bonito. A regra, assim, a mentalidade do time, né? A regra do time ali, o que era? Se dá para golear, meu amigo, vamos fazer. Dá pra fazer 5, faz 5, dá pra fazer 6, faz 6 e assim vai. Era desse jeito o time do Palmeiras, tá? Então, um time que realmente passava por cima mesmo, né? E tinha futebol para isso, né? Essa é a grande verdade. Pra gente falar desse time de 95, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Voltar em de 96, a gente tem que voltar em 95 para poder falar daquele time que teve aquela campanha, assim, teve jogos emblemáticos do Palmeiras em 95, mas o Palmeiras não ganhou título naquele ano. Né? Eles vinham de uma sequência, né? Tinha saído da fila em 93, ganhou o Campeonato Paulista, depois o Brasileiro, aí depois em 94 também a mesma coisa, né? Ganhou o Rio São Paulo, ganhou o Brasileiro, né? Em cima do Corinthians, né? Só que em 95 o Palmeiras tinha a mesma base, mas o Palmeiras não ganhou títulos, né? Por exemplo, o Paulista, por exemplo, o time não ganhou, né? Não ganhou o Campeonato Paulista daquele ano. A Copa do Brasil, quem ganhou foi o Corinthians, né? Aquele título lá em Porto Alegre, né? Com o gol do Marcelinho, fez um gol lá contra o Grêmio, né? O brasileiro, quem ganhou foi o Botafogo, né? O Palmeiras foi eliminado porque o campeonato naquela época não era pontos corridos, que nem é agora, né? Era mata-mata, era uma fase de eliminatória, depois tinha uma fase de confrontos ali, né, de somar pontos, né, não era fase de grupos, mas era uma fase ali que ia se somando pontos, depois ia, né, uma fase classificatória, né, e depois iria para o mata-mata. E quem se destacou naquele ano foi o Santos, né, que foi vice-campeão, naquele jogo contra o Botafogo, né, aquela final polêmica, lá com o senhor Márcio Rezende Freitas, né, que teve um gol anulado, ele deu um gol do Túlio que estava impedido, o gol do Santos também foi regular, o gol que valeu, que foi o gol do Camanducá, ele anulou, a polêmica gigante naquele ano, naquele Campeonato Brasileiro.
né? E aí o Palmeiras, né, nem chegou perto do campeonato do brasileiro naquele ano, e também teve aquela emblemática eliminação para o Grêmio, né? O Grêmio que depois viria a ser campeão europeu, né? Campeão da Copa da Libertadores, né, naquele ano de 95, mas nas quartas de final eliminou o Palmeiras naquele confronto emblemático, que teve aquele jogo lá em Porto Alegre, foi 5-0 para o Grêmio, com 3 gols do Jardel, né? Que teve aquela pancadaria lá, jogador expulso, né? Depois os dois jogadores lá, o Dinho e o Valber, pegando na saída do campo, que eles foram expulsos, né? Aquele jogo foi um jogo incrível, foi 5-0 pro Grêmio, né? Muita bagunça, muita briga, né? Muita confusão, e foi 5-0 pro Grêmio. E no jogo de volta, o Grêmio faz 1-0 logo de cara com o Jardel no Parque Antártica, mas o Palmeiras vai lá e faz 5. Quer dizer, o Palmeiras quase conseguiu se classificar, né? O Palmeiras quase, por muito pouco o Palmeiras não conseguiu. Ali foi eliminado. Você imaginava assim, pô, tomou 5, né? Já era, né? O Palmeiras foi buscar, né? Então foi 5-1 e o Grêmio conseguiu essa classificação e depois, como eu disse, viria a ser campeão da Libertadores, né? E aí o que aconteceu? O time do Palmeiras se desmanchou. Saíram o Rivaldo, saiu também o Roberto Carlos, outros jogadores acabaram saindo. E outros jogadores chegaram, inclusive o treinador, né? O treinador era o Luxemburgo. Foi o Luxemburgo que era o treinador do Palmeiras naquela época, né? Ele que era o treinador. E aí ele chega para treinar, ele chega, né, para comandar o time, e alguns jogadores também são contratados, como por exemplo o Júnior, lateral esquerdo, né, que tinha vindo do Vitória, né? Vieram também o Djalminha e o Luizão, né, que vieram do Guarani, que fizeram uma grande campanha no Guarani, então vieram vieram reforçar o time, mas era claramente um time em reconstrução, tá? E aí o que acontece? Aí nós tivemos, o Palmeiras ainda estava sob a tutela da Parmalat naquela época, né? E aí o que acontece? O Palmeiras monta esse time, né? Como eu disse, ainda era um time em construção, mas era um time que já se via ali alguma coisa e isso já começou a se mostrar logo no começo do ano, quando o Palmeiras foi até o Ceará disputar um torneio lá, um torneio amistoso, né? Que era chamada Copa Euroamérica, que naquele ano teve a presença de 3 clubes, eram 2 brasileiros e mais um clube europeu, né? Por isso, Euroamérica, entendeu, né? Então, aí era o Palmeiras e o Flamengo aqui do Brasil e mais o Borussia Dortmund da Alemanha. Borussia Dortmund que era o campeão alemão à época, né? Naquele ano de 96, o time do Borussia Dortmund, por exemplo, tinha o Matthias Sammer, que era o seu líbero, né? Jogava ali, o seu zagueiro barra volante, barra líbero, né? Jogava ali, muito bom jogador, inclusive que naquele ano de 96 ele foi um dos pilares da seleção da Alemanha na conquista da Eurocopa daquele ano e no final do ano ele ganhou o prêmio de bola de ouro da France Football, né? Ele ganhou o prêmio naquele ano. O da FIFA foi o Ronaldo Fenômeno, mas ele ganhou o prêmio da France Football naquele ano, tá? De melhor jogador europeu, né? E ele ganhou aquele prêmio. Então, assim, era um time muito bom. E vale lembrar que esse mesmo time do Borussia Dortmund, com essa mesma base, no ano seguinte viria a ser campeão europeu. Então era realmente um time muito forte, o time do Borussia Dortmund. E o Palmeiras entrou em campo contra eles em janeiro daquele ano e não tomou conhecimento. Fez 6-1 no Borussia Dortmund. É isso mesmo que você está ouvindo, gente. 6-1. Passou o trator. Ó, falar passar o trator para esse time do Palmeiras é redundante, tanto que eu nem vou ficar falando muita coisa aqui não, tá? É porque o time do Palmeiras é nessa vibe que eu falei para vocês aí. Se desse para passar, para fazer, fazia. Vai fazendo, tá? Realmente o time do Palmeiras era muito bom. Só que tem uma coisa, esse time do Palmeiras não era um time que você possa falar assim que é lembrado pelos títulos, né? Então ele ganhou o Campeonato Paulista desse ano de 96 e foi vice-campeão da Copa do Brasil. Aí você fala assim, mas por que é tão emblemático? Como eu falei, pelo futebol apresentado, que é um negócio impressionante. Né? O time do Palmeiras literalmente era um rolo compressor, literalmente. Tá? Então o Luxemburgo conseguiu montar ali um dos melhores times da história do futebol brasileiro. Tá? Assim, era uma discrepância gigantesca o que esse Palmeiras fazia. E eu vou mostrar aqui para vocês, falar com vocês com números aqui. Inclusive, vou falar aqui para vocês o número da temporada do Palmeiras. O ano inteiro do Palmeiras, o Palmeiras teve, em 96, no ano, toda a temporada, foram ao todo, vou colocar na tela para vocês aí, tá? 82 jogos disputados e marcou 224 gols. É isso mesmo que você está ouvindo, meu amigo. 224 gols. Uma média de 2,7 gols por partida.
tá? E tendo um feito aí, além de tudo, né? Tendo acumulado aí um feito de nada mais, nada menos que 21 vitórias consecutivas na temporada, tá? Então realmente era uma coisa impressionante esse time. O foco principal que eu vou fazer aqui é no primeiro semestre, que foi onde os números foram mais incríveis ainda. Lembrando que o Palmeiras não disputou a Libertadores esse ano, tá? Lembrando que naquele ano, o campeonato estadual, ele durava um semestre inteiro, naquela época, né? Durava um semestre inteiro. O primeiro semestre era do campeonato estadual e a Copa do Brasil também era só no primeiro semestre. Coisa que até pouco tempo atrás ainda era assim, né? Somente no primeiro semestre a Copa do Brasil era disputada, tá? E vamos então aos números. Vou começar falando da Copa do Brasil especificamente, tá? Então o Palmeiras começou a Copa do Brasil enfrentando o Sergipe, tá? Foi enfrentar o Sergipe e ali já mostrou que tava para maldade, tá? O Palmeiras já mostrou que tava para maldade. Fez 8-0 no Sergipe com direito a 4 gols do atacante Luizão, tá? Na segunda fase, o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro. No primeiro jogo, lá no Mineirão, venceu por 2-1. E no segundo jogo, também não tomou conhecimento do Galo, fez 5-0 no Parque Antártica. Um detalhe é que o Palmeiras ele teve uma campanha até as quartas de final irretocável, só de vitórias, tá? Aí, esse confronto contra o Atlético Mineiro foi nas oitavas. Nas quartas de final, enfrentou o Paraná Clube, só que aí o Palmeiras foi um pouquinho mais econômico. Foi um pouquinho mais econômico contra o Paraná Clube. Foi 3-1. Venceu o primeiro jogo por 2-0 e o segundo jogo por 3-1. Então foi mais econômico aí. E aí nas semifinais o Palmeiras enfrenta o Grêmio, tá? O seu algoz na Libertadores no ano anterior, né? Enfrenta o Grêmio, vence o primeiro jogo por 3-1, mas tem aí uma das suas únicas derrotas na temporada. Perde do Grêmio por 2-1 no jogo lá em Porto Alegre, mas no agregado o Palmeiras conseguiu a classificação, né? Porque venceu por 3-1 no primeiro jogo, perdeu por 2-1 no segundo, na somatória deu 4-3 a favor do Palmeiras e o Palmeiras acabou se classificando. E na final, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, tá? O Cruzeiro que era um time um time forte também naquela época, um time muito bom naquela época também, mas o Palmeiras era favorito para aquela disputa. Inclusive, o time do Cruzeiro, né, assim, o próprio Cruzeiro reconhecia a força do Palmeiras, reconhecia que o Palmeiras era favorito, e vale lembrar que o segundo jogo da final era no Parque Antártico, era em São Paulo. E tem esse negócio, hoje não se fala tanto, mas naquela época se falava demais desse negócio de que decidir em casa era melhor. Hoje você percebe que não se fala tanto mais nisso, mas sempre era aquele negócio, tem que decidir em casa, né? E o Palmeiras tem essa vantagem que se tinha de jogar em casa, que era disputar o segundo jogo em casa. O primeiro jogo lá no Mineirão foi 1-1, tá? 1-1 o primeiro jogo. O gol do Palmeiras foi vencendo por 1-0 com o gol do Cláudio. E isso no primeiro tempo, com 11 minutos de jogo, o Palmeiras faz 1-0. E no segundo tempo, o Cruzeiro empata com o Marcelo Ramos, né? Um dos seus grandes jogadores da sua história aí, né? Um centroavante aí, emblemático centroavante da história do Cruzeiro, o Marcelo Ramos, tá? E o jogo terminou empatado 1-1. Palmeiras iria decidir em casa, lembrando que, na época, a Copa do Brasil tinha aquele negócio do gol qualificado, né? Você marcar o gol fora de casa, tinha esse negócio, e o Palmeiras jogava por um outro empate, né? Jogando nos seus domínios. E logo de cara, logo com 5 minutos de jogo, o Palmeiras faz 1-0 e com o Luizão, logo com 5 minutos de jogo. Poxa, ali você já imagina, o Palmeiras vai golear. O Palmeiras vinha, né, de uma sequência de goleadas, mas não foi isso que aconteceu. Tá? Infelizmente não foi isso que aconteceu. O Cruzeiro empata o jogo ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, com o ponta esquerda, né, o camisa 11 do time, que era o Roberto Gaúcho. Não é o Renato Gaúcho, gente. É o Roberto Gaúcho. O Renato Gaúcho também jogou no Cruzeiro, mas não era ele não. Era o Roberto Gaúcho, tá? Ele empata o jogo aos 25 minutos e lá no finalzinho, já nos 30 já lá pelos 36, 37 do segundo tempo, o Marcelo Ramos vira o jogo para o Cruzeiro, faz 2-1 e o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil em pleno Parque Antártica, e ali frustrando, né, jogando um balde de água fria ali nos torcedores do Palmeiras, tá?
Esses jogos aconteceram, o primeiro jogo foi no dia 14 de junho e o segundo jogo foi 5 dias depois, no dia 19 de junho, que o Palmeiras acabou perdendo esse título aí para o Cruzeiro dentro do Parque Antártico, como eu falei, tá? Mas a grande façanha do Palmeiras realmente foi o Campeonato Paulista, tá? No Campeonato Paulista, dá uma olhadinha nos números aqui, vocês vão ficar impressionados. Vocês acham que o Palmeiras tinha... Olha os números do Palmeiras, cara. Vamos colocar aí na tela aí também, tá? O Palmeiras fez 102 gols no campeonato. 102 gols. Em, pasmem, 30 partidas. Por quê? Porque o campeonato era assim, ó. O formato do campeonato era 15 jogos no primeiro turno e 15 jogos no segundo turno. Enfrentava todos contra todos, tá? E o campeão do primeiro turno iria enfrentar numa possível final o campeão do segundo turno. Se o mesmo time vencesse os 2 turnos, seria automaticamente declarado campeão. E foi exatamente o que aconteceu. Tá? O Palmeiras ganhou os 2 turnos. Tá? O Palmeiras então fez, como eu disse, 102 gols em 30 jogos, 30 partidas disputadas, e sofreu apenas 19 gols. Então teve o melhor ataque da competição e a melhor defesa. Um saldo absurdo de 83 gols no saldo de gols, tá? Teve também ali 92% de aproveitamento, 92,2% para ser mais exato, de aproveitamento, ou seja, conquistou 83 pontos de 90 pontos possíveis. Olha que coisa maluca, hein? 83 de 90, tá? Ou seja, perdeu só 7 pontos nessa brincadeira aí. Foram 27 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota do Palmeiras. Tá bom? Incrível, realmente incrível. Uma média de 3,4 gols por partida. Preciso falar mais alguma coisa, gente? Preciso? Não precisa falar mais nada, pô. Em 15 jogos, em 30 jogos, o time fez 102 gols, pô. Pô, que absurdo. Gente, se você pegar a classificação geral, eu vou colocar na tela para vocês também a classificação geral para vocês verem. Dá uma olhadinha na diferença do Palmeiras, que foi o primeiro na classificação geral, pro São Paulo, que foi o segundo. Olha só, o Palmeiras teve 83 pontos e o São Paulo teve 57 pontos de diferença. Olha que absurdo isso daqui. Dá quase 30 pontos de diferença de um pro outro. É um absurdo, tá? Aí depois você vê que do segundo para baixo, do segundo aqui, fica tudo equilibrado. Até o quinto colocado aqui, que foi o Santos, tudo equilibradinho, né? Ó, o São Paulo em 55, a Portuguesa 53, o Corinthians 52 e o Santos 51. Né? Então tudo equilibradinho. Só o Palmeiras que, que deu aquele, né? Foi lá para cima, tá? Mas incrível realmente a campanha do Palmeiras, tá? E nessa campanha do Palmeiras nós tivemos ainda algumas situações assim, algumas goleadas, alguns resultados bem emblemáticos, tá? A única derrota do Palmeiras aconteceu no segundo turno, quando perdeu por 1-0 em Campinas para o Guarani. Foi a única derrota do Palmeiras no campeonato, tá? Mas em compensação, né? Aí podemos dizer, né? Olha, nem faz diferença a derrota aí, mas o Palmeiras conseguiu vencer todos os times que disputou, pelo menos todos os adversários, pelo menos uma vez. Inclusive, o único time que faltava o Palmeiras vencer de todos era o Corinthians. E ele venceu o Corinthians no segundo turno, porque ele tinha empatado o Corinthians no primeiro turno. Aí ele vence o Corinthians no segundo turno e o Palmeiras conseguiu vencer pelo menos uma vez todos os seus adversários, tá? Mas nessa campanha, vamos destacar, o Palmeiras ele estreou no campeonato, tá? O Palmeiras estreia no campeonato fazendo 6-1 na Ferroviária de Araraquara, tá? Depois, o Palmeiras ainda faz 7-1 no Novo Horizontino, 8-0 no Botafogo de Ribeirão Preto, 6-0 no América de São José do Rio Preto, e ainda tem uma emblemática vitória por 6-0. Aí você fala assim, pô, ele ganhou do América, do Botafogo, foi um time do interior, né? Foi, não foi o time da capital. Só que esse time que ele fez o 6-0, sabe quem que foi? O Santos. Isso mesmo, amigo. O Santos. Sabe onde que foi o jogo? Na Vila Belmiro.
Cara, incrível. 6-0 o Santos, o Palmeiras fez no Santos, na Vila Belmiro, tá? Com direito a 2 gols do zagueiro Kleber. Cara, era insano esse time do Palmeiras. Gente, o Santos nessa época era vice-campeão brasileiro. Eu falei, no ano anterior tinha sido vice-campeão. O Palmeiras, a única coisa que o Palmeiras não conseguiu fazer nesse campeonato foi o artilheiro. Porque o Luizão teve 22 gols, ele foi o vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro foi o Giovani dos Santos, que fez 24. Tá? Ele fez 24 gols, ele foi artilheiro, tá? Mas o Luizão foi em segundo lugar, foi o segundo. A única coisa que o Palmeiras não conseguiu fazer foi artilharia. Demais o Palmeiras fez tudo. Melhor ataque, melhor defesa, melhor time, blá blá blá, tá? Só não conseguiu realmente fazer a artilharia, tá? Então o Santos era muito forte, cara. O Santos era muito forte, tá? E realmente o Santos conseguiu ir lá na Vila Belmiro. Ó, ganhar do Santos na Vila Belmiro já é uma tarefa difícil. Já não é uma tarefa tão trivial assim, porque o Santos é um time muito forte na Vila Belmiro. E o Palmeiras, além de ganhar com um time bom do Santos, um time muito bom do Santos, o Palmeiras ganha e atropela. Não só ganhar, só pecou 6-0. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês desse jogo. Se vocês quiserem ver o compacto desse jogo, ver os 2 gols do Kleber, dá uma olhadinha lá, cara. O Palmeiras foi lá e sapecou 6-0 no Santos, em plena Vila Belmiro, tá? Então esse time realmente do Santos, do Palmeiras era incrível, tá? Não tem o que discutir. É um time emblemático, tá? Eu particularmente, assim, como eu disse, eu sou corintiano, mas eu tenho que reconhecer, realmente era bacana ver esse time do Palmeiras jogar. E foi nesse ano, inclusive, que o Djalminha, ele inventou aquele pênalti de cavadinha, sabe? Não é que ele inventou, mas ele foi o primeiro a fazer isso aqui no futebol brasileiro. Ele foi lá daquele pênalti de cavadinha que depois virou marca registrada dele, né? O Djalminha fez exatamente, foi nesse Campeonato Paulista que ele fez isso. Se eu não me engano, foi na goleada contra o Botafogo. Se eu não me engano, tá? Se eu não for, eu corrijo aqui na edição, tá bom? Mas, ó, deixa eu só falar pra vocês aqui, pra gente poder fechar esse vídeo, falar pra vocês aqui da escalação do time base do Palmeiras, que era desse ano. Vou colocar na tela aqui pra vocês também. O Veloso era o goleiro, tá? Lateral direito era o Cafu. Os zagueiros eram o Sandro Brum, né? E o Kleber. E lateral esquerdo era o Júnior. O meio campo era o Flávio Conceição e o Galeano, os 2 volantes. E na armação, o Rivaldo e o Djalminha, tá? E na frente, Miller e Luizão, tá? Vale lembrar que nesse time ainda tinha jogadores e famosos também, como por exemplo o Amaral, né? O volante Amaral aí, né? Tanto o Coveiro, né? Ele também estava nesse time aí. E o ponta, né? O atacante, o ponta de lança também, o Elivelton, que se destacou no São Paulo. No ano anterior jogava no Corinthians, até fez o gol do Corinthians na conquista do Paulista, em cima do próprio Palmeiras, inclusive, né? Ele faz o gol, ele que fez o gol do título do Corinthians, e ele foi para o Palmeiras em 96 e também fazia parte desse time aí, tá? Então realmente era um time que jogava por música e, como eu falei, sobre o comando de Vanderlei Luxemburgo, tá bom? Então, assim, gente, não tem o que falar, tá? Vocês podem até colocar aí, como já colocou, eu fiz uns outros vídeos anteriores aqui, né, que o pessoal fala assim, por exemplo, eu fiz um vídeo, eu vou colocar, deixar o card aqui para vocês, tá, de uma playlist, né, que você pode acessar também, a playlist aqui de todos os times lendários que eu fiz. Eu já fiz aqui, por exemplo, sobre o time da Grécia e o time da Dinamarca. Aí teve algumas pessoas que colocam assim, pô, mas a Dinamarca é tão lendária que não ganhou mais nada depois daquilo. A Grécia é a mesma coisa. Tá, mas o feito foi lendário. A questão não é a questão, às vezes não é só, apenas não é o time numa situação, não é o time em si. O time em si nem é tão grande assim. Só que o que ele fez, a conquista, é muito importante. Nesse caso aqui do Palmeiras é o contrário. O Palmeiras ele tinha um time espetacular, mas não tem conquista. Não tem uma conquista que você pode falar assim, nossa, aquela conquista. Ganhou o Paulista de maneira emblemática, de maneira incontestável, inquestionável, mas era um campeonato paulista, não é um time que ganhou o campeonato mundial, ganhou a Libertadores, tanto que os times do Palmeiras que ganharam a Libertadores, tanto em 99 quanto agora recentemente, né, e agora esse ano, né, de 2020, agora 2021, né, ganhou no começo do ano, o Palmeiras era, assim, no meu modo de ver, inferior a esse time do Palmeiras de 96.
sabe? Esse time do 96 era muito melhor que o de 99 e muito melhor ainda que esse agora, o último agora, entendeu? Então, assim, o Palmeiras era melhor, só que ganhou um campeonato, não tava ali, encaixou no momento que não tinha um grande campeonato assim pro Palmeiras jogar, tá? Mas, realmente, o que esse time fazia dentro de campo, o volume de jogo desse time era algo impecável, era bacana de se ver esse time do Palmeiras jogar, tá? É difícil um corintiano admitir isso? Dá um coraçãozinho? Dá um pouquinho, mas é a realidade, gente, não tem como, tá? Gostou do vídeo? Achou legal? O que você acha do Palmeiras de 96? Quero ouvir você, cara, ó. Comenta aí, escreve aí, dá sua opinião, fala o que você acha. Se você realmente acha que esse time é super valorizado, você acha que não? Não sei. Cara, fique à vontade. O espaço aqui tá democrático para você expressar sua opinião, inclusive dar sugestão para novos vídeos aí, tá? Outros times que você acha que seria bacana eu falar aqui, eu posso fazer o vídeo aqui também. Beleza? Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui sugestões de vídeos anteriores aqui no canal, anteriores do canal, né? Você acessando aí ajuda pra caramba aqui o nosso canal, ajuda o nosso canal a crescer. Faça aquelas ações de praxe aqui do YouTube. Agradeço de coração, como sempre. É um prazer imenso estar aqui. Adoro fazer esses vídeos aqui. Adoro também ver a repercussão que ele dá nos comentários de vocês. Beleza? Então, beijo no coração de vocês. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Até os próximos vídeos do canal. Valeu. Fui!